Salve, salve hip hop, salve, salve todo mundo. Estamos começando mais uma edição do Griot Urbano, nossa 10ª edição. E nessa edição eu falo um pouquinho do hip hop, a sua relação com a tecnologia e o hip hop enquanto uma tecnologia. Vocês vão entender, certo? Griot Urbano começando. Nós! Então, todo mundo, nos últimos dias 30 e 31 de janeiro, aqui em Belo Horizonte, aconteceu o Palco Hip Hop Danças Urbanas, já foi mais uma edição do Palco Hip Hop Danças Urbanas. No ano passado também aconteceu esse evento, aconteceu esse ano no Sesc Palladium, e eu, mais uma vez, fui um dos mestres de cerimônia, esse ano ao lado da minha irmã Áurea Carolina. Aliás, salve, salve Áurea, satisfação total. E durante o evento eu fiz uma observação que foi comparar o hip hop, trazer o hip hop enquanto uma tecnologia. Havia um contexto para isso acontecer, o equipamento tinha acabado de dar pau, não estava funcionando, e eu fiz essa análise e fiz essa observação dentro do contexto de condução do evento, e eu fui questionado por uma pessoa aqui de Belo Horizonte, um dançarino, um b-boy, e algumas outras pessoas que questionaram, afirmando que eu estava distorcendo o sentido e o que é a cultura hip hop. E aí, quando eu falo cultura hip hop, é porque eu acredito e eu sei que o hip hop é uma cultura, assim como no vídeo número 4 do Griot Urbano eu falo e faço uma reflexão do hip hop enquanto movimento ou cultura, e na minha análise o hip hop é uma cultura. Porém, dentro desse questionamento eu acabei aproveitando para estudar e ler um pouquinho mais sobre o conceito de tecnologia e outros conceitos, tipo tecnologia social, tecnologias culturais, e acabei chegando à conclusão de que eu não tô tão maluco assim. E aí, nesse programa hoje, a gente fala um pouquinho desse contexto do hip hop enquanto uma tecnologia e a sua relação com tecnologias, certo? Mas para a gente entender melhor como é que eu chego nesse raciocínio, vamos entender um pouco o conceito de tecnologia social, de tecnologia cultural, para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso, certo? Vamos para o dicionário então, vamos lá. Tecnologia, no dicionário, a definição de tecnologia no dicionário é a seguinte: teoria geral ou estudo sistemático sobre técnicas, processos, métodos, meios e instrumentos de um ou mais ofícios ou domínios da atividade humana. A segunda definição traz que a técnica ou conjunto de técnicas de um domínio particular. Terceira definição: qualquer técnica moderna e complexa. Vamos entender também, então, o que se define como técnica, que aí eu acho que a gente consegue chegar melhor, inclusive, no hip hop. Conjunto de procedimentos ligados a uma arte, ó, o hip hop chegando por aí, ou ciência. A parte material dessa arte ou ciência. Maneira de tratar detalhes técnicos, como faz um escritor, ou de usar os movimentos do corpo, como faz um dançarino ou dançarina. Olha a dança do hip hop aí, hein? Destreza, habilidade especial para tratar esses detalhes ou usar esses movimentos. Jeito, perícia em qualquer ação ou movimento. Então, rapaziada, moçada, partindo desses princípios e dessas definições, a gente pode fazer uma análise bem rápida e bem tranquila sobre o histórico e a história da cultura hip hop, e entender da seguinte forma: o hip hop é uma cultura criada no bairro Bronx, na década de 70, por jovens que, àquela época, viviam uma situação econômica, social e cultural de extremo abandono, de extrema dificuldade, onde esses jovens, essas jovens, de uma forma muito natural, criaram técnicas, criaram métodos, criaram artes que transformaram a realidade delas e deles naquele local, e não só naquele local, mas ao redor do mundo. E aí, nesse sentido, quando eu fiz a reflexão que eu fiz no palco hip hop,
é que eu considero o hip hop como uma tecnologia, no sentido de técnica mesmo, e uma forma de construção dessa técnica, porque ao longo dos anos nós fomos nos estudando aquilo que nós fazemos, e isso construiu toda uma forma de viver o que a gente vive. É uma forma de vida que nasceu de uma forma muito natural e não sistematizada a princípio, mas que ao longo dos anos a gente foi sim sistematizando até para transmitir esse conhecimento. E isso entra dentro do conceito de tecnologia. Afinal de contas, a gente, para poder disseminar aquilo que a gente vive, nós precisamos o tempo inteiro pensar em formas de fazer isso. E aí que eu acho que entra a ideia de tecnologia. E aí, na minha pesquisa, eu achei alguns artigos, estudos científicos que falam tanto de tecnologia social quanto de tecnologia cultural ou tecnologias culturais. E aí eu separei alguns trechos que têm mais correlação com a cultura hip hop, e aí vamos pensar um pouco sobre esses trechos. Por exemplo, quando a gente fala da tecnologia social, a gente fala na participação direta da população. E aí, rapaziada e moçada, os links vão estar aqui embaixo dos textos que eu utilizei para poder construir esse raciocínio. Depois leiam trechos, leiam completo, enfim, leiam. Participação direta da população, o hip hop, vamos e convenhamos, foi criado pela população negra, latina, de periferia, dos bairros de periferia, dos guetos americanos. Então, se tem um conceito que dentro do hip hop, pensando em tecnologia social, é isso. Foi criado pela própria população a partir das suas demandas, dificuldades e necessidades. Então, tá aí um pontapé para a gente pensar como que o hip hop já começa a modificar o seu ambiente a partir de tudo que essa população precisava modificar no seu ambiente para ter um bem-estar maior. E aí fala-se também, dentro desse conceito da tecnologia social, de sustentabilidade econômica, por exemplo. O KRS-One, há pouco tempo, vem trazendo aí algumas reflexões sobre os elementos do hip hop, e nessa construção dele de 9 elementos do hip hop, um dos elementos ele propõe que a gente reflita sobre o empreendedorismo dentro da cultura hip hop, o empreendedorismo do hip hop. E isso é nada mais, nada menos do que pensar a sustentabilidade desses atores e atrizes da cultura hip hop a partir do que a gente tem de produtos e produções. E a gente consegue fazer isso pensando de forma social, inclusive, a partir do momento que a gente cria formas de transformar e negociar o que a gente produz sem perder a raiz do que a gente acredita ideologicamente falando. Então, a sustentabilidade econômica dentro do hip hop, ela já é uma sustentabilidade que ela não pensa só a economia, mas ela pensa o cunho social também daquilo que você produz. Então, assim, a gente consegue unir o que eu acabei de falar a princípio, já com a questão econômica, e a gente ir para frente pensando formas de viver daquilo que a gente sabe fazer. Um outro quesito que é trazido quando a gente pensa em tecnologia social é a inovação. E o hip hop tem uma característica que é muito, muito maluca, que é inovar a partir do que não é novo. Nas danças, a gente tem várias referências e vários passos que vêm de outros estilos de dança que dentro das danças do hip hop são executadas de uma forma muito própria, e isso torna as danças do hip hop novas. O breaking, na época, não existia nada parecido com o breaking na sua completude, de movimentos no alto, movimentos no chão, os freezes, depois os power moves, enfim, que são agregados de outras danças, mas como é construída essa dança é só dentro do breaking. Falando em rap, é a mesma coisa. O rap usa sample pra caramba o tempo todo, mas é o rap e com características próprias dessa música e desse estilo. O grafite, mesma coisa. As técnicas do DJ, e aí a gente já consegue
fazer uma conexão direta com o que a maioria das pessoas, na verdade, entendem como tecnologia, que são aparelhos eletroeletrônicos. O que o hip hop fez com os toca-discos, com os mixers, no sentido de uso, ninguém nunca tinha feito esse tipo de uso desses aparelhos até então. Os sprays, por exemplo, no grafite, como eu disse no vídeo anterior, super cool, pega um pino de produto de limpeza de fogão, bota numa lata de spray para fazer um fat cap. E isso se torna algo novo e produzido para isso a partir de um dado momento. Você começa a produzir caps que espirram largo a tinta a partir de uma técnica construída por um jovem lá do Bronx, enfim. E é isso que a gente faz, a gente inova o tempo inteiro, muitas vezes usando coisas que já existem, mas a cultura hip hop é uma cultura extremamente inventiva e nós somos extremamente inventivos nesse sentido. Outro quesito que é trazido é o diálogo entre diferentes saberes, tanto acadêmicos quanto populares. A cultura hip hop ela é fruto de uma diversidade cultural no bairro Bronx, falando especificamente do início ali do hip hop, que é uma diversidade cultural rica. Então você tinha negros, negras, latinos, latinas, você tinha alguns asiáticos e asiáticas, algumas pessoas da Europa e que tinham essa referência cultural europeia, e essas referências culturais são agregadas dentro de um mesmo movimento cultural. Os saberes dessas culturas são agregados dentro desse movimento cultural, dessa forma de vida, e isso dá a esses jovens e a essas jovens uma nova forma de se verem no mundo. E aí, falando em tecnologia social, a gente consegue ver uma diferença extrema na forma como esses jovens e como essas jovens passam a se portar no bairro e para a sociedade como um todo, se entendendo dentro da cultura hip hop, porque a cultura hip hop o tempo inteiro propõe esse autoconhecimento. A partir desse autoconhecimento, a autoestima, essa autoestima, uma outra forma de se portar na sociedade, pensando que o Bronx, àquela época, era considerado ainda um dos bairros mais perigosos de Nova York por causa das gangues de rua, das street gangs. Então, isso muda completamente a relação desses jovens e dessas jovens com o mundo. Isso é uma puta de uma tecnologia social inventada, criada e desenvolvida naturalmente por essas pessoas. Então, pensando nesse diálogo, esse diálogo foi essencial para que essas diversas referências construíssem a identidade dessas pessoas e até hoje faz com a gente ao redor do mundo, né? Porque quem está assistindo aí, várias pessoas nesse momento vão pensar, pô, realmente, eu era uma outra pessoa e dentro dos conhecimentos que o hip hop foi me propondo, eu me transformei e a forma como a gente conduz isso dentro do hip hop é muito diferente de outros espaços, de outras culturas, de outras propostas e formas de vida enfim, é isso que torna o hip hop tão potente nesse sentido para os jovens e para as jovens principalmente. Falando em tecnologia social, esses são só alguns aspectos, né, que a gente pode levantar e que se correlacionam diretamente com o hip hop, mas existem vários outros aspectos que, se a gente vai se debruçar com mais calma sobre esse conceito de tecnologia social, se encaixam e o hip hop dialoga diretamente com essas questões. E aí tem também o conceito de tecnologia cultural ou tecnologias culturais. E aí se liga só como é que a coisa é até mais objetiva quando a gente fala em tecnologias culturais, e aí não preciso nem destrinchar muito. Quando a gente fala em tecnologias culturais, a gente fala nas práticas referente às áreas de especialidades das mais variadas culturas. E aí a gente pode entender como modo de vida de um grupo humano, produção constante de significados sobre o mundo, atividades condizentes ao campo das artes e das manifestações culturais, tudo isso que leva à construção de métodos, técnicas, materiais e processos para resolver problemas. No caso do Bronx, haviam problemas imensos e diversos no bairro, e a cultura hip hop, de uma forma direta, ajudou a pensar e a propor soluções para esses problemas, produzir significados para as pessoas
criar modos de vida, inventar formas de se expressar em múltiplas linguagens, que é uma cultura que mais se expressa em múltiplas linguagens do que o hip hop, dentro de um único bojo, dentro de uma única coisa. A gente tem expressões que são de dança, são de música, são de artes plásticas, são filosóficas, são de negócio, são de moda, saca? Essa diversidade e essa multiplicidade de forma, de linguagem, o hip hop, ele abrange talvez mais do que a maioria das culturas no mundo, assim. Então vale a gente pensar sempre com muito carinho nessa característica da cultura hip hop e o quanto que isso torna a nossa cultura bonita, sacou? E de acordo com os interesses de produção de saberes, seus sujeitos, que podem ser pesquisadores, profissionais, artistas, trabalhadores ou qualquer pessoa comum. Que é justamente o que o hip hop propõe. Você não precisa, para produzir saber, ser um profissional formado em alguma área. A gente produz pela vivência, a gente produz pela prática, a gente produz pelo dia a dia. E isso que eu acho que é uma das grandes belezas da nossa cultura. E ao longo dos anos, naturalmente, tanto por necessidade quanto por interesse, várias pessoas da cultura hip hop ou que têm um olhar sobre a cultura hip hop dialogaram ou estiveram dentro da academia e trouxeram esses conhecimentos acadêmicos para dentro do que a gente já constrói cotidianamente e popularmente. E esse diálogo, essa transição de conhecimentos tem cada vez mais dado suporte para tudo aquilo que às vezes a gente já fala há muito tempo, traz como ideologia, traz como proposta, e às vezes não somos muito ouvidos e ouvidas, e quando academicamente a gente consegue propor e trazer isso, às vezes a gente é mais ouvido e ouvida. Infelizmente ainda há esse movimento, e eu creio que, como cada vez mais a gente está estudando, buscando saber de si, da nossa cultura, do que a gente é e do que a gente faz, acho que cada vez mais vamos sendo respeitados e respeitadas nas proposições que a gente traz para a sociedade, sacou? Rapaziada, moçada, finalizando esse vídeo, mais um Griot Urbano. Se curtiu, vai aí embaixo, dá um like, certo? Compartilha, comenta pra gente manter os diálogos acontecendo, certo? Semana que vem tem mais Griot Urbano, somos somos hip hop, one love, até mais!